A EBD aqui na cidade de Carvalho iniciou-se em 1964, porque a gente tem poucos dados, né, desta época, mas o que a gente sabe da história é que foi fundada à época, o irmão José Bezerra. Para mim a EBD ela é fundamental, é essencial para a vida de todo cristão. O cristão ele desenvolve seu caráter, o seu entendimento, sua compreensão, sua visão de mundo a partir da EBD. Né? Então, para mim é fundamental e essencial que todos participem. Atualmente, a EBD, a Debras CAEC, conta com um pouco mais de 200 alunos, distribuídos em 8 classes, divididos em faixa etária, e fornece 1. Educação cristã, 2. Educação bíblica, 3. Educação moral, 4. Educação cívica, para todos que dela participam. Deus, quando tirou o povo do Egito, ele deu algumas instruções para o povo, né, dizendo, vocês celebrarão uma festa todo ano, né, comemorando essa vitória que eu dei para vocês. E quando os filhos perguntarem, né, o que é isso que vocês estão fazendo? Que rito é esse? Por que estamos fazendo isso? Então vocês explicarão para eles o porquê. Porque com mão forte Deus nos resgatou do Egito, né, nos libertou com mão forte, e vocês precisam saber dessa história desde pequenininho. Então, para mim, pessoalmente falando, acho que o povo que não conhece a sua história, ele está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Então é importante esse evento, a gente celebrar, por exemplo, 60 anos, 70 anos, 80 anos, se Deus quiser, e sempre fazer uma grande festa para divulgar para todo mundo. Olha, é importante que vocês estejam aqui, mas não somente isso. Olha, como é importante nós olharmos para trás e celebrarmos a história daqueles que passaram ao longo desses 60 anos. Então a gente tem que honrar, né, os professores, os alunos, superintendentes, secretários, todos que passaram por aqui. Então é importante fazer esse evento para honrar também as pessoas que passaram por aqui e contribuírem para que esse trabalho existisse até os dias de hoje. O primeiro nome que me vem à mente é o nome do fundador do trabalho aqui, que é o hoje pastor José Bezerra, né, que iniciou esse trabalho há 60 anos. Foi um instrumento de Deus para trazer esse ambiente de estudo bíblico aqui para a cidade de Carvalho. Então eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele teve essa visão, trouxe para cá, é vivo até hoje, inclusive estará conosco na nossa festividade de 60 anos. Então esse para mim é o principal, assim, por ter sido o pioneiro, né, de trazer esse trabalho para a cidade de Carvalho. Agora, depois dele, nós tivemos diversos superintendentes, diversos líderes, né, de departamento, desse departamento tão importante da obra de Deus. Então, por exemplo, nós tivemos o pastor Cláudio Spich, nós tivemos o saudoso Daniel Araújo, pastor Daniel Araújo, o saudoso pastor José Guilherme, também, que foi superintendente aqui. Nós tivemos o irmão Irineu Lopes, pastor Irineu Lopes, pastor Luiz Lima, alguns dos nomes que eu me lembro aqui, pastor Sérgio Porto, pastor Daniel Araújo, o nosso Daniel Araújo, Daniel Fernandes Araújo, pastor Antônio Carlos Azevedo, que dirige hoje o Jardim Coimbra. Então são nomes que passaram por aqui, alguns dos nomes que passaram por aqui. O Antônio Porto, não me lembro se eu já citei, mas o Antônio Porto, eu diria para você que, para mim, ele foi para minha vida pessoal, ele foi o principal superintendente, que mais impactou minha vida. Por quê? Porque ele dirigiu a EBD por um período de 8 anos, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então foi justamente no período que eu estava mais envolvido ali com a EBD. Então ele foi meu líder direto, aprendi muito com ele. Ele investiu em mim, ele pagou eu me lembro de 2 cursos que ele pagou para mim, para eu fazer, para mim e para outros membros da diretoria também à época, né? Que foram cursos que foram, assim, que transformaram a minha visão de escola bíblica dominical. A partir daqueles cursos eu mudei radicalmente a minha forma de dar aula, né, de focar mais no aluno, de entender a importância de eu dedicar tempo para preparar a aula e tudo mais, né? Então, para mim, ele foi, e não somente por isso, é que quando eu cheguei aqui em fevereiro de 89, ele era professor dos adolescentes, então ele foi meu primeiro professor, né? O Antônio Porto marcou muito minha vida, foi meu primeiro professor, depois foi meu superintendente, ele que me deu os meus primeiros desafios como professor de escola bíblica dominical, né? E está até hoje, é um grande amigo meu, né? Então para mim ele marcou demais a minha vida, glorificar a Deus pela vida dele, mas de todos os demais também que vem contribuindo, como diz a palavra de Deus, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, né? A glória sempre será para Deus, a honra para Deus, mas o reconhecimento tem que ser tributado a todos eles, porque passaram por aqui e cada um deles dedicou
uma parte do seu tempo, dos seus recursos, sabe, dos seus esforços, para que a obra de Deus não parasse e avançasse bastante. Por que eu acho que é fundamental a EBD para a vida de todo cristão? Principalmente na fase da adolescência e da juventude. Eu cresci no meio de pessoas que não eram da igreja. E, infelizmente, de pessoas que acabaram tomando um rumo muito complicado na vida. Então, se eu não tivesse esses amigos aqui, esse tempo que eu gastei na igreja e construí toda essa amizade aqui, então a gente ia jogar bola junto, ia passear junto, fazer acampamento junto, eu estaria fazendo isso com os caras que não eram, né, com as pessoas, os adolescentes que não eram da igreja e que faziam tinham outros costumes. Então, certamente eu teria sido influenciado para fazer o que eles faziam e que desagradavam a Deus. Então, para mim foi fundamental, louvo a Deus por isso. E não somente isso, para mim, a escola dominical tem sido uma base teológica, né? Eu tenho aprendido tudo que eu sei abaixo de Deus e a educação que eu recebi da minha mãe, mas da igreja o que eu recebi de ensinamento teológico, doutrinário das igrejas, foi dentro da escola dominical. Então foi aqui que eu aprendi a história da minha igreja, a história das Assembleias de Deus no Brasil, foi dentro do universo da EBD, né? E isso tem contribuído demais para o meu crescimento ao longo desses anos todos. Eu louvo a Deus por isso. Eu me lembro assim, de alguns desafios, né, que a EBD enfrentou. Por exemplo, acho que o maior de todos para mim, que mais me marcou nesses anos todos, foi a pandemia, né, da Covid-19, no ano de 2020, que de lá para cá, assim, a gente vinha num ritmo muito bom de crescimento, a EBD estava muito bem engrenada, muito bem engajada. Com a pandemia fechou tudo, parou tudo, então a gente teve que se reinventar. Foi um grande desafio, mas também foi uma grande oportunidade para a gente, porque a gente começou a transmitir as aulas online naquela época, né? Então algumas pessoas conseguiam assistir de casa, acompanhar de casa, participavam ao vivo com a gente e faziam suas perguntas, participavam, e foi muito legal. Foi um bom, assim, eu diria que foi um grande desafio, mas trouxe também uma grande oportunidade de crescimento para a gente, de diversificação, digamos assim, né? Mas para mim foi um grande desafio, porque do nada, de repente, acabou tudo, parou tudo, aí a gente teve que se reinventar realmente para dar continuidade, né? Hoje nós temos, graças a Deus aqui em Cidade de Carvalho, nós temos uma EBD que tem uma média de frequência semanal de 130 alunos. Toda semana tem 130 alunos, mas tem no total mais de 200 alunos, são cerca de 205 alunos, com uma média de frequência semanal de 130 alunos. O meu sonho a igreja tem 300 membros, 350 membros, meu sonho é que todos os domingos nós tivéssemos 300, 350 membros participando do culto da EBD, porque é na EBD, é nesse tipo de culto que o cristão firma os seus pés, né, na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Ele fundamenta realmente a sua fé, a sua crença em Cristo, desenvolve, né, essa crença, que ele desenvolve habilidades para responder, dar respostas ao mundo da fé que ele professa. Então, na EBD não tem outra forma da pessoa crescer desenvolvendo essas habilidades fora do ambiente da EBD, a não ser que ele cresça estudando, fazendo colégio teológico, faculdade teológica, aí é uma outra coisa, mas nem todos têm essa condição. Então, uma coisa que vale a pena reforçar aqui, na EBD o ensino é gratuito, não se paga nada. Aqui em Cidade de Carvalho nem a revista se paga, porque graças a Deus a própria igreja, né, os próprios irmãos, com a oferta dos próprios irmãos, nós compramos e pagamos e damos a revista gratuitamente para todos os alunos. Então não se paga nada, é um conhecimento que está aí. Então o cristão que é sábio, inteligente, ele toma posse desse conhecimento e segue avante com Cristo Jesus. Então eu tenho vários projetos, um deles é esse, atrair toda a igreja para participar da EBD, tendo a consciência de que o culto em Cidade de Carvalho, por exemplo, são 2 cultos aos domingos, o culto matinal e o culto noturno. E é importante que a igreja participe nos 2 cultos. Fazer evangelismo, a gente fez aqui um grande evangelismo de rua, de massa em 2017, foi muito bom, tivemos uma participação maciça dos adolescentes, dos jovens da época aqui da igreja, então a gente saiu por toda a vizinhança aqui, com cartazes, levando folheto, lembrancinha e tal. Então foi um evangelismo que trouxe um resultado. Há poucos dias nós tivemos uma EBF, que é uma escola bíblica de férias aqui. Uma criança aceitou Jesus, e eu
salvo engano, ele tem 9 anos, o menininho tem 9 anos, aceitou Jesus no sábado, no encerramento da IBF, no domingo ele já estava na EBD, no domingo seguinte ele já trouxe a irmãzinha dele, que é uma menina de 4, 5 anos, já está participando aqui. Então, olha que tipo de impacto a gente pode trazer para a vizinhança. Então, tem muita coisa ainda a ser feita, eu não estou satisfeito com o que a gente fez até hoje. Quando eu olho o que a gente tem hoje aqui em Cidade de Carvalho, comparando com o passado, tá de bom tamanho, tá maravilhoso, cresceu demais, expandiu demais, é uma escola dominical bem estruturada, a gente tem aqui perguntas, avaliação, tem premiação, sabe, os alunos são bastante importantes aqui, a participação deles é bastante importante para a gente, mas olhando para o que a gente pode alcançar ainda, tem muita coisa que a gente precisa desenvolver. Eu creio que nós vamos chegar lá em nome de Jesus, se Deus me der essa graça comigo. Se eu não estiver mais aqui, outro vai dar continuidade certamente, porque a obra não pode parar, né? Eu estou aqui regando o que alguém já plantou no passado, mas quem dá o crescimento é Deus. Nossa diretoria tem 50 pessoas. Então, o superintendente é um entre 50. Ele jamais sozinho conseguiria fazer tudo o que com uma diretoria de 50 pessoas se consegue fazer, né? Então a gente tem uma equipe de cozinha que faz café da manhã todos os domingos aqui gratuitamente para os alunos e para todos que vêm, não só alunos, mas como professores, corpo docente, corpo discente, visitantes, todos, né? Tem portaria, tem mídia, tem sonoplastia, tem secretaria e tem os professores que são, eu diria que a linha de frente da IBD, porque são eles que lá nas suas classes ensinam a palavra de Deus para os seus alunos, né? Sempre a cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e quando crescer, não se desviará dele, né? Então, qual é a importância da IBD na vida de uma criança? Ora, é essencial, porque lá na pequena infância, na infância da criança é a melhor fase, a infância é a melhor fase para um ser humano absorver conhecimento, né? Aprendizado. É na fase da infância. Se nessa fase da infância nós não injetamos o conhecimento da palavra, a cultura cristã na vida da criança, ora, depois será muito mais difícil. É como, fazendo uma analogia, uma criança que desde pequena ela estuda inglês, por exemplo, ou uma outra língua, quando ela chega na adolescência, na juventude, ela não sofre nada, né? Ela se torna fluente no idioma, de 2, 3 idiomas com muita facilidade. Mas para um adulto, um jovem, um adulto, começar a aprender a falar inglês lá na sua idade, 16, 17, 18, 19, 20, 30 anos, é muito mais difícil para aprender. Então eu tenho que aproveitar, né? A igreja tem que aproveitar essa fase da infância para injetar nas crianças o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus, a cultura cristã. É nessa fase que ela vai se desenvolver como um cristão, tá bom? Como uma cristã, tá bom? Então essa é a importância da IBD para uma criança. Você leva lá no papai, tá bom? Ó, leva pro papai. Quem dá mais parte do papai ou não? Papai pra mim. Vem cá. Você passa lá. Para mim a IBD ela é fundamental, é essencial para a vida de todo cristão. Por que eu acredito assim? Porque é na IBD que o cristão tem oportunidade, desde pequeno, desde a sua pequenez, né, da sua mais tenra infância, até a sua fase mais adulta, né, digamos assim, a gente costuma brincar entre nós aqui que dos 3 aos 103 anos sempre vai ter vaga na IBD. E é interessante que nesse período todo que a pessoa estudar, por exemplo, nós temos hoje a IBD completa 60 anos, em Cidade de Carvalho. Nós temos uma irmã aqui hoje que está desde o início, né? Logo depois que foi fundada a IBD com 4 pessoas, essa irmã se juntou e começou a frequentar ainda no ano de 1964. E ela está até hoje aqui frequentando, são 60 anos frequentando, e ela não para de aprender. É impressionante. Então, para mim, é fundamental, é essencial a vida da IBD para a vida do cristão, né? A existência da IBD para a vida do cristão. O meu sonho é que vocês, né, que não frequentam ainda, vocês passem a frequentar. Por quê? Porque isso é benefício para a sua própria vida, para a sua própria família, né, para os seus herdeiros que talvez se não têm, chegarão, ou aqueles que já estão aí e precisam crescer no temor do Senhor. Então, vocês que não frequentam, venham ver, venham aqui, venham participar com a gente aqui em Cidade de Carvalho todos os domingos das 9 às 11. Mas a partir das 8 da manhã já tem café da manhã gratuito. Venha, toma café da manhã com a gente aqui, se socializa com a gente. Acho que essa também é uma outra importância fundamental da IBD,
que é um ambiente, para mim, é o melhor ambiente de socialização dentro da igreja. Então, todos os cristãos que frequentam a IBD, eles conseguem se conhecer com muito mais intimidade, né? Porque estão ali, convivem, ainda que uma vez por semana, mas estão convivendo no ambiente ali juntos, brincando, quando é criança, né? Mesmo adolescentes, jovens, brincam bastante, se divertem bastante, os adultos conversam entre si, trocam ideias, conhecem as ideias uns dos outros, isso é muito legal, é muito importante. Então, você que não frequenta, venha. Você que está hoje, né, e faz parte da diretoria, que tem se esforçado, tem se dedicado, tem se empenhado para fazer a obra do Senhor, o meu convite é: não desista, continue fazendo a obra a qual o Senhor depositou em suas mãos, confiou em suas mãos. Certamente o seu trabalho, o nosso trabalho não é vão no Senhor, né? Às vezes parece que a gente está remando contra a maré, porque você se esforça, se dedica, se empenha, às vezes os alunos não reconhecem, né? Às vezes os alunos não vêm, e aí você prepara uma super aula, quando chega aqui você tem 2, 3 alunos, mas eu não tenho o menor problema em dar aula para 1, 2, 3 alunos. Muito pelo contrário, Jesus, as maiores pregações que ele fez foram direcionadas para uma pessoa, né? A mulher samaritana, Nicodemos, a gente pode pegar vários exemplos que ele direcionou as melhores pregações deles para uma pessoa. Então, o que eu digo para você que é membro de uma diretoria, seja como professor, seja como secretário, como superintendente, não desista, fica firme, porque o galardão que Deus tem para cada um de nós, ele é duplicado, né? Digno de dupla honra é aquele que trabalha na área de ensino. A palavra de Deus já nos ensina isso. A cobrança é dupla também, porque nós que temos uma missão de educar pessoas, se nós educarmos de forma errada, então a gente vai pagar caro por isso. Mas se nós nos esforçamos para ensiná-los da forma correta, pode crer que a recompensa é dobrada para aquele que desenvolve o ministério de ensino. Então, que Deus abençoe a vocês todos, em nome de Jesus.